Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um livro chamado Limitless. É um livro do Jim Kwik e esse livro é para você que sempre está procurando novas formas, novos meios de melhorar a sua capacidade intelectual. Esse livro é extremamente recente, a primeira publicação dele agora nos Estados Unidos foi em abril de 2020. No momento a tradução desse livro ainda não chegou aqui no Brasil, então quem quiser ler não tem por onde correr, vai ter que ler a versão original em inglês. Limitless gira em torno de um tema que está muito em voga hoje em dia, que é o chamado meta-learning, ou seja, aprender a aprender qualquer coisa. Então o livro gira em torno dessa capacidade que talvez seja a capacidade mais inovadora para esses tempos que a gente está vivendo. Ou seja, você aprender a aprender. Esse livro é muito parecido com o Ultra Learning, que também é um livro que a gente já comentou aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card em cima para você dar uma olhada na resenha também se interessar. Para a gente aprender qualquer coisa, o primeiro passo é tirar as barreiras que muitas vezes nós mesmos criamos quando se trata de aprendizado. Então quem nunca tentou aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente, mas se pega pensando, mas é muito difícil, mas eu já tô muito velho para fazer isso, mas eu tinha que ter estudado isso antes, mas eu não vou ter tempo, mas eu já tenho filho, tenho esposo, tenho família e tal, não vou ter tempo de fazer isso. Então muitas vezes o fato da gente não aprender, da gente não se reciclar, da gente não estar experimentando coisas novas, na grande maioria das vezes, o culpado de tudo isso somos nós próprios. O autor do livro, Jim Kwik, conta logo no início a história de vida dele. Na escola, quando ele era muito pequeno, ele teve um acidente onde ele bateu a cabeça e esse acidente fez com que a capacidade de aprendizagem dele fosse afetada. Só para vocês terem uma ideia, ele ficou conhecido na escola como o garoto do cérebro quebrado. E isso fez com que o Jim sofresse, tanto na infância quanto na adolescência dele, com preconceitos que ele mesmo começou a se impor por conta desse acidente que ele teve quando criança. Então muita coisa que ele ia fazer, ele já colocava aquela barreira antes, dizendo que não conseguia, ou que não estava conseguindo, que não iria dar certo por conta dessa dificuldade de aprendizado pela batida que ele sofreu na cabeça, no cérebro, quando ele era mais novo. E a grande virada do Jim veio quando ele entendeu qual era o problema que estava por trás de tudo. Não adiantava ficar tentando empurrar a matéria da faculdade, matéria da escola, coisas novas à força na mente dele. E o que foi que ele percebeu? Que ele precisava criar uma nova abordagem de aprendizado, alguma coisa que fosse diferente, mas que ao mesmo tempo fizesse com que ele tivesse mais vontade e mais facilidade para aprender coisas novas. E a partir dessa virada de chave na vida dele, o Jim passou a consumir vorazmente todo e qualquer tipo de conteúdo de concentração, foco, aprendizagem continuada e melhorias intelectuais que ele pudesse achar e que ele pudesse consumir para entender como é que ele poderia criar um método melhor de aprendizado. E o Jim passou 20 anos estudando esses negócios. Isso deu tão certo que hoje ele é palestrante, empreendedor, tem uma empresa e é coaching também de diversas celebridades, esportistas e pessoas que precisam melhorar a capacidade de aprendizado, de memória, de foco, de concentração. Então muita gente hoje procura o Jim para entender como é que consegue melhorar a capacidade de absorção de conteúdo, a capacidade de aprender qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer idade da vida. Então o título do livro, Limitless, é justamente em relação ao cérebro. A ideia é destravar o seu cérebro, é deixar o seu cérebro ilimitado para aprender coisas novas. E o livro se divide mais ou menos em 3 seções, que são: o primeiro é o mindset, que é a forma como nós enxergamos o mundo. O segundo é a motivação, que obviamente é o propósito que a gente tem por trás de qualquer coisa que a gente vai fazer, é o que nos motiva a acordar todo dia e a fazer qualquer coisa. E o terceiro ponto é o método, que nada mais é do que a forma como a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou para conseguir chegar nos nossos objetivos. A escola tradicional, ela tem um grande problema. Ela não nos ensina a aprender. A escola tradicional, a faculdade, a universidade tradicional, ela joga um monte de conteúdo nas costas dos alunos, ela joga um monte de informações e ela espera que os alunos, que nós consigamos repetir aquelas coisas que foram simplesmente jogadas de qualquer forma, né? Aquele monte de informação, que a gente saiba repetir aquilo se alguém perguntar, ou se uma prova, ou se um teste te perguntar. Então, se a gente sabe que a escola tradicional, ela tem esse gap, ela não nos ensina a aprender, a gente não tem outra escolha que não seja nós nos tornarmos protagonistas do nosso próprio aprendizado. Então, esse livro, ele diz exatamente isso. A gente tem que tomar as rédeas, o controle do nosso aprendizado, a gente tem que definir o que a gente vai aprender, como
a gente vai aprender e não nos limitar a absolutamente nada. A grande sacada, talvez a grande habilidade daqui pra frente do mundo moderno vai ser a habilidade da gente conseguir nos adaptar e aprender qualquer coisa por conta própria, sabendo procurar, sabendo pesquisar e sabendo utilizar os diversos materiais que a gente tem hoje à disposição. Talvez a principal forma que o livro te fala para você conseguir aprender coisas novas é basicamente a leitura. Então é uma coisa que eu concordo 100%, talvez não seja hoje a única forma que nós temos de aprender, né? Hoje você tem muitas formas diferentes de aprender, como vídeo, YouTube, videoaula, enfim, diversas formas de aprendizagem que não sejam simplesmente a leitura. Porém, a leitura continua sendo talvez uma das principais maneiras da gente aprender coisas novas. E o livro indica muito que os livros sejam utilizados como fonte de conhecimento, como fonte de aprendizado, e eu concordo 100%. Esse livro ele tem várias seções te ensinando a fazer algumas coisas de forma melhor. Uma delas é, por exemplo, ler e compreender melhor o que você está lendo. Então ele vai te ensinar, por exemplo, algumas técnicas de produtividade, como a técnica de Pomodoro, onde você, por exemplo, lê um assunto durante 25 minutos, mas aí você reserva 5 minutos, por exemplo, para ter uma pausa e depois você continua por mais 25 minutos. Então essa técnica de intervalos intermitentes, ela serve para você não perder o foco, porque se você ficar muito tempo indefinidamente lendo, estudando ou fazendo alguma coisa do tipo, a chance da sua mente vaguear e da sua mente ficar no mundo da lua, ela é muito alta. Uma das formas da gente aprender qualquer coisa mais rápido é a gente ter sempre uma mente de iniciante, uma mente de criança, a gente tentar ter essa mente de criança. Porque o que acontece? Com o passar dos anos, quando a gente vai tendo experiência de vida, de mercado, experiência profissional e pessoal, muitas vezes a gente deixa de ter essa mente de iniciante quando a gente vai aprender uma coisa nova. Isso atrapalha, porque às vezes a gente entra num aprendizado novo meio que viciado. Então, por que as crianças elas conseguem aprender as coisas mais rápido e mais fáceis? Porque elas entram com a mente de criança, com a mente de iniciante. Elas entram sem preconceitos, elas entram sem conhecimentos pré-formatados. As crianças entram em qualquer coisa para aprender do zero. Então, quando a gente tem essa mentalidade de aprender coisas novas do zero, sem preconceitos anteriores ou sem tentar impor o que a gente sabe dentro daquele conhecimento novo, a chance de você conseguir ter esse aprendizado mais acelerado é mais alta. Então é muito importante a gente ter essa forma de pensar de que tudo que a gente vai aprender, a ideia é que a gente aprenda sempre como iniciantes. Outra forma de você aprender mais rápido é você sair da passividade. Você só receber conteúdo, receber conteúdo, receber conteúdo e receber conteúdo pode não ser a melhor forma de você aprender. Então, por exemplo, se você só assiste vídeo, se você só lê, tudo isso é você receber conteúdo de uma forma passiva. Quando você, ao contrário, debate, pergunta, comenta, quando você fala para outras pessoas ou quando você, por exemplo, compartilha o que você aprendeu, naturalmente o seu aprendizado vai ser mais acelerado. Então, cada vez mais a gente precisa sair da passividade do aprendizado. A gente precisa tentar colocar esse aprendizado em prática de alguma forma. A gente precisa criar formas de debater, de conversar, de colaborar relacionado ao que você está aprendendo. Uma das formas de você reter mais o conteúdo, de você conseguir aplicar o conteúdo que você aprende em livros, por exemplo, é você se fazer perguntas. Quando você lê algum livro, por exemplo, há 3 perguntas que são básicas, mas que cada vez mais a gente tem que se fazer. É o seguinte: como é que eu vou aplicar isso aqui na minha vida? Como eu vou usar esse conhecimento? E quando eu vou conseguir utilizar o que eu estou aprendendo, por exemplo, nesse livro, na prática? Então, quando a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente consegue linkar o conteúdo, a gente consegue absorver o conteúdo melhor e, de fato, a gente consegue tentar aplicar aquilo na realidade. Então, tudo isso é você sair do aprendizado passivo e ir para um modelo de aprendizado muito mais dinâmico. Limitless é um livro que desmonta vários mitos relacionados à aprendizagem que a gente tem. Muita gente tem alguns mitos muito fortes relacionados a isso, tipo assim, o cara já nasce gênio, a gente só usa 10% do cérebro, a inteligência é fixa ou inata, ou você nasce inteligente ou você não nasce inteligente. Então esses mitos, eles são muito preocupantes quando a gente pensa em capacidade de aprendizagem, porque quando a gente tem esses mitos incutidos aqui na nossa mente, vai ficar muito difícil de aprender coisas novas. Então esse livro, ele desmonta muitas dessas falácias que são ditas por aí. O próprio autor é um exemplo vivo, né, de alguém que teve uma pancada na cabeça, teve uma grande dificuldade de aprendizado, mas que aí conseguiu
consegue hoje ter um grande sucesso numa atividade puramente intelectual. Esse livro ele não fala só da parte de concentração, foco, esse tipo de coisa. Ele é tão completo que ele traz também algumas dicas, inclusive relacionado a alimentos que você poderia comer para que o seu cérebro funcione de uma forma melhor. Então ele é um livro bem diferenciado porque o Jim traz nele dicas para você ter todas as chances de destravar realmente a sua capacidade cerebral, a sua capacidade de aprendizado. Então ele é um livro bem completo e você vai ter várias dicas muito interessantes de foco, de gerenciamento de tempo, de produtividade, de memória, enfim, uma série de coisas que com certeza vão te ajudar muito na tua vida. Bom, se você já se decidiu que você vai ser um aluno eternamente, que você nunca vai parar de estudar, que você nunca vai parar de aprender coisas novas, você tem provavelmente um grande problema daqui pra frente, que é o seguinte: todo mundo só tem 24 horas no dia. Então, naturalmente, com os nossos afazeres, com a família, com filhos, com trabalho, com um monte de coisa que tem, fica cada vez mais difícil de você conseguir conciliar a aprendizagem contínua com as coisas que você já faz no dia a dia. Então esse livro ele vai te ajudar demais a você tirar o máximo proveito possível desses poucos períodos que você vai ter de aprendizagem. Então você vai aprender técnicas de produtividade, você vai aprender como focar exatamente naquilo que você está fazendo, como deixar de procrastinar, como evitar distrações. Você vai aprender a como ter uma memória muito boa, como, enfim, uma série de coisas que esse livro te traz, com certeza vão ser muito importantes nessa jornada que nunca termina de aprendizado contínuo. Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você gosta de leitura, você gosta de livros. Então esse livro também traz uma seção muito boa, é ouro puro, que é uma seção falando só sobre técnicas para você ler mais rápido. É natural que muita gente, principalmente quem está iniciando lá na leitura, tenha muita dificuldade de ler livros rápido e de compreender também, porque não tem muito por onde correr. Quanto mais rápido você lê, teoricamente menos você vai compreendendo. Então a ideia do leitor rápido é que ele consiga achar um equilíbrio de ler rápido, mas ao mesmo tempo compreender o máximo possível de palavras, de frases, de expressões. Então o livro vai trazer técnicas também nesse sentido, para você saber potencializar ao máximo, e isso vai te ajudar muito, tanto a ler livros no geral, como por exemplo, se você estiver estudando para um concurso, para uma prova, alguma coisa do tipo, que aí você vai ter técnicas para você conseguir acelerar mais o seu estudo, o seu aprendizado. Conclusão: Limitless é um livro altamente recomendado, é um livro que se você tem a ideia de que a habilidade de aprender a aprender vai ser uma das habilidades mais necessárias no futuro, esse livro você precisa ler. Porque esse é um dos livros que são indicados para quem é autodidata, para quem tem essa cabeça, esse mindset de aprendizado contínuo, de aprendizado que nunca termina durante toda a sua vida. Então, se você pensa dessa forma, se você é uma dessas pessoas que acha que o aprendizado contínuo é extremamente importante e interessante, esse livro vai cair como uma luva para você, beleza? Indico 100%, pode comprar sem medo, e eu já estou inclusive torcendo para ele ser traduzido para o português. Um grande abraço, até a próxima, e se você gosta desse tipo de conteúdo e de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar também se você tem alguma dica de livro de aprendizagem contínua também, porque esse assunto é muito bom. Beleza? Valeu, abraço e até mais!